falando aqui. Eu Vamos quero... ver quem está chegando aí. Não, é que o Arthur falou que ele quer decretar a hora nacional do grito. Por causa que durante esse tempo de quarentena, todo mundo tem que só sentar aí. Eu, hein? Deus me livre, já pensou? Escutar todos vocês gritando? Não dá, não. Tudo bem, meus amores? Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, Miguel. Bom dia, Bruno. Bom dia, Fê. Bom, Parece que você está tomando um negócio ruim aí, Fê. Você está tomando um remédio? não, eu tô tomando vitamina C. Ah, eu tô vendo que você está fazendo uma carinha ruim aí. Tá muito ruim aí? Não, Bom dia, Olga. Bom dia, Roberto. Bom dia, Roberto. Quero ver o Miguel, quero ver o Arthur, quero ver o Bruno. Professora. Oi, amor. Eu não tenho câmera. Gabinete. Última Que vez. pena. Então tá bom, não tem problema. eu também não tenho câmera. Vamos lá, Eu tava bom vendo um dia. negócio que Eu é mudei assim, aqui, eu mudei o computador aqui, eu tô tendo uns probleminhas aqui. Mas tudo bem, vamos tentar resolver. Bom dia, Pedro. Professora. Espera um pouquinho, Roberto. Deixa eu só falar os bons dias, já já eu falo com você, tá bom? Ó, eu não sei, eu comprei um computador novo, até com umas configurações meio estranhas, o Thiago tem me ajudado. Eu tenho que ficar admitindo vocês entrarem, umas coisas meio chatas aqui, mas tudo bem, vamos lá, vamos tentar. Bom, vamos começar nossa aula, nós temos uma aulinha só hoje, né? Na sexta-feira nós vamos ter duas, aí vai ter mais tempo. Bom dia, Miguel, agora estou te vendo. Olha, por que tem um Miguel e um Miglito aqui? É porque Vamos ver qual é o impostor. Ah, quem é esse, Olga, que tá aí? É seu irmão, Olga, que tá aí? Oi, tudo bem? Vamos lá, gente. Vamos começar a nossa aula, tá bom? Não sei, parece que tem pouca gente hoje aqui. Cadê o resto? Sei lá. Só tem 11. É, tem muito pouca gente aí, hein? Quem Prof, mais será que tem que entrar Eu aí? acho que Vamos você ver. mandou muito, eu acho que você mandou em cima da hora, eles acharam que não ia ter. Não, é porque é o seguinte, ó. Como agora não está limitado o tempo, lembra que quando a gente chegava em 40 minutos, acabava a aula de repente? Isso ainda Lembra? acontece. Agora não está acontecendo mais isso aqui. Aconteceu na aula da Valéria. Ah, e na minha não acontece mais. Acho que é o meu, então é a minha versão do Zoom que eu coloquei. Então eu acabei indo um pouco além da aula do Sexto Machado, entendeu? Por isso que eu demorei um pouquinho para mandar o link para vocês. Porque quando acabava, eu já percebia. Aí eu não percebia a hora e eu vi que demorou mais um pouquinho. Mas tudo bem, sem problema, a gente começa agora, tá bom? Ah, mas também não pode esperar um minuto, você acha que já não vai ter? Que negócio é esse? Também não pode, né? Vamos lá. Gente, eu não quero que vocês fiquem brincando aqui no chat, tá bom? Vamos começar a nossa aula, tá? Não. Vamos lá. Quem vai chegando, vai chegando, vai participando e pronto. Tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos falar de um polígono muito importante, mas muito importante, chamado triângulo. Na apostila de vocês, ele começa na página 105. Pode abrir aí. É o primeiro livro ou o segundo? Não, o primeiro ainda, amor. Ah, tá. Primeiro. Eu espero. Eu espero que a gente consiga Gente, como terminar é que agora é em nesse abril o primeiro livro. na página 105? Tem que olhar a 105. página para depois... Na verdade, a página 105 é onde começa, né, a matéria. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei se vocês se lembram, tem um cachorro que vai assistir a aula aí. Né, Letícia? Oi, Rafaela, tudo bem? Tudo bem, Rafa? Vamos lá, gente. Eu não sei se vocês se lembram, mas a última aula que nós tivemos antes das nossas férias, nós falamos sobre polígonos. Lembram disso? Alguém olhou a apostila, né?
Então, é o seguinte, estamos na apostila 1, no último capítulo. Espero terminar ele até a semana que vem para começar a apostila 2 em maio. Tá bom? Ó, Peraí, que página que é? 105. 105. Tá. Achou? Então, vamos lá. Ó, nós tínhamos falado dos polígonos. Como que eles se classificavam, quais eram os elementos de um polígono, isso vocês se lembram? Né? Por exemplo, um polígono que tem 5 lados, como é que chama? Quem lembra? Quem lembra, gente, de um polígono que tem 5? Pentágono. Isso, Pedro. E um polígono que tem 4 lados? É um quadrado. Quadrilátero, Bruno. Quadrilátero. E um polígono que tem 3 lados? Triângulo. E é dele que nós vamos falar hoje. Hoje nós só vamos falar do triângulo, ok? Tem 2 polígonos que são muito importantes, os triângulos e os quadriláteros. Hoje nós vamos falar sobre os triângulos, ok? Lembrando, aí todo mundo já está com a apostila aberta, na página 105. Lá embaixo da página tem um triângulo ali. Por que tem um capítulo só falando de triângulo, né? O triângulo, ele é um polígono muito importante. Se vocês observarem as construções por aí, todas as estruturas de telhado, estruturas metálicas, vocês vão ver que elas são triangulares. E por que isso? Porque o triângulo, ele é uma figura rígida, forte, que não se deforma. Por isso que ele é muito usado. Por exemplo, quando você vai fazer um tripé e colocar uma máquina em cima para fotografar, esse tripé tem formato triangular. Então, o triângulo ele é considerado um polígono rígido, forte. Por isso que ele é tão importante, tá bom? Então, hoje nós vamos falar só de triângulos. Como nós já tínhamos falado, o triângulo tudo tem 3, né? Tem 3 vértices, tem 3 lados, tem 3 ângulos internos, 3 ângulos externos, né? Tudo de 3. Né? E hoje nós vamos falar um pouquinho mais desses triângulos, tá bom? A primeira propriedade que é muito importante, que eu quero que vocês grifem, ou com marca-texto, ou com uma caneta vermelha, tá no finalzinho da página 105. É um retângulo que está em rosa aí. Tá escrito assim, ó. A soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo mede quanto? 180 graus. Você pode ter qualquer triângulo, pequeno, grande, médio, qualquer formato. Se ele for um triângulo, se você somar os 3 ângulos do triângulo, ele vai ser um triângulo, a soma vai sempre dar quanto? 180 graus. Por exemplo, olha esse meu triângulo aqui. Estão olhando? Estão olhando? Eu coloquei 2 medidas. Eu sei que para vocês fica meio ao contrário, mas eu falo. Esse ângulo mede 80 graus, por exemplo. Ok? Ok para todo mundo? E esse ângulo mede 70 graus. Se esse mede 80 e esse mede 70, quanto será que vai medir esse terceiro aqui? Lembrando disso que eu acabei de falar. 30. E por quê? Quanto que é 80 mais 70? 150. 150. Quanto falta para 180? 30. 30. Então, esse ângulo só pode valer 30 graus. Então, se você conhece 2 ângulos do triângulo, consequentemente, você conhece o terceiro. É só você somar os ângulos. E tem que dar sempre quanto? 180 graus. Ok? É a primeira propriedade que nós vamos ter que guardar sobre os triângulos. Se eu somar os 3 ângulos, tem que dar 180 graus. Ok? Todo mundo grifou aí essa propriedade? No finalzinho da página 105? Ótimo. Então, vamos lá. Vira agora a página. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Ó, olha esse triângulo aqui. Olha na minha mão. Olha aqui na minha mão. Vou tampar o nome dele aqui, ó. Isso aqui. Ó.
Tem um lado aqui, tem um lado aqui e tem um lado aqui. Todo mundo tá vendo? Vocês estão vendo esse ângulo que eu marquei de vermelhinho? Eu coloquei até um olhinho aqui para fazer de conta que ele está olhando, né? Esse ângulo está olhando para qual lado? Sei lá. Qual é o lado que está na frente desse ângulo? Lado de B. Não, esse lado aqui, ó. Esse. Esse lado não está na frente do ângulo A? Sim. Tá ou não tá, gente? E como é que eu chamo esse lado? De lado BC. O lado BC está na frente do ângulo A. Por isso que ele é chamado de ângulo oposto. Qual é o lado que está na frente do ângulo A? É o lado BC. Mãe, A isso nós chamamos de oposto. corta aqui no meio. Vê se vocês entenderam Quebra. o que eu falei. Olha aqui para mim. Olha para o ângulo B agora, que é esse ângulo que eu não marquei. Esse ângulo B. O lado que está na frente dele. Quem me responde? Lili, Oi. que página que é? Por enquanto pode olhar só na minha mão, mas é página 106. Tá bom? 106. Ó, olhem aqui para o meu triângulo sexto ano Ziraldo. Vocês estão vendo esse ângulo B aqui? Aqui? Qual é o lado do triângulo que está na frente desse ângulo? Quem me responde? AC. É o lado AC. Isso. Ó, a gente só vai conseguir estudar geometria se vocês puderem ser bons observadores. Você tem que olhar para a figura, observar, saber o que é lado, o que é ângulo, o que é vértice. Por exemplo, olha o vértice C, que é esse que está aqui, ó. Aqui, esse pontinho, tá vendo? Qual que é o lado do triângulo que está na frente dele? AB. O lado AB, exatamente. O Bruno está conseguindo ver. Então, todos os lados têm na frente dele o quê? Um ângulo. É isso que a gente chama de ângulo oposto ao lado. Toda vez que fala ângulo oposto, é o ângulo que está na frente do lado, ok? Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui uma coisa. Como o triângulo tem 3 lados, existem 2 tipos de classificação dos triângulos. 2. Nós vamos classificar esse triângulo em relação aos seus lados, a medida do lado. Como é que eu meço o lado de um triângulo? Eu pego a régua e meço, certo? Como tem 3 lados, tem 3 medidas. Essas medidas podem ser iguais, podem ou não? Levanta o dedinho aí. Pode ou não pode? Podem. Pode ser 2 iguais e uma diferente. Ou pode ser o quê? Todas diferentes. Tudo uma das diferente. Ótimo. Se os 3 lados forem iguais, ele recebe um nome. Alguns já devem ter ouvido falar esse nome. Ele chama equilátero. Equilátero. Deixa eu ver se eu acho um equilátero para mostrar para vocês. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, dá uma olhada no meu triângulo. Imagina que esse lado meça, sei lá, 4 centímetros. Esse lado meça 4 centímetros e esse também 4 centímetros. Então, os 3 lados são iguais? Esse tipo de triângulo é chamado triângulo equilátero. Eu quero que vocês grifem na página 106 esse nome triângulo equilátero. Acharam? Ô, Lili, Oi, bem. aqui fala... Quando você falou em equilátero, me lembrou uma coisa engraçada. Que aqui tem uma cachorra. Eu Tá já vi aqui sua comigo. cachorra. É, mas o que tem a ver a Aí- cachorra com o triângulo equilátero? Não é porque o meu padrasto, ele fala que a minha cachorra só come se tiver no pratinho com um triângulo equilátero. Ai, meu Deus, essa é nova. Ó, vamos olhar essa meu é nova, triângulo só que aqui, ó. Vocês estão vendo que eu pus um risquinho? verdade. Gente, ó, presta atenção. Vocês estão vendo que aqui tem um risquinho e um risquinho? Esses risquinhos mostram que os lados são todos iguais.
Se eles tiverem os 3 lados iguais, ele vai ser chamado de equilátero. Vê se vocês acham na página 106, tá aí em negrito, mais embaixo da página, triângulo equilátero. Acharam? Grifa aí, grifa. Triângulo equilátero é o triângulo que possui 3 lados de medidas congruentes. Essa palavra congruente significa iguais. Pode até escrever aí embaixo iguais, mesma medida, né, para vocês saberem o que é. Viram como é que é o triângulo equilátero? Tem os 3 ladinhos iguais. Bom, agora eu vou mostrar um outro aqui para vocês. Deixa eu achar o meu triângulo. Esse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo. Ó, por exemplo. Olha lá. Esse triângulo, esse lado mede 11. Esse lado mede 11, mas esse aqui mede 8. Por exemplo. Tudo bem? Quantos lados iguais ele tem? 2. Então, o nome dele é triângulo isósceles. Olha que nome esquisito. Tá na mesma página, só que tá mais para cima. No primeiro triângulo verde aí. Acharam? Acharam? Muito bem. Grifa isso também. O que é o triângulo isósceles? É um triângulo que possui pelo menos 2 lados iguais. Essa palavra pelo menos nos dá a entender que o triângulo equilátero ele também pode ser considerado isósceles. Porque ele tem também 2 lados iguais, não tem? Então, o triângulo equilátero ele seria um caso particular do triângulo isósceles. Grifaram aí triângulo isósceles? É um triângulo que possui pelo menos 2 lados congruentes. 2 lados de medidas iguais. Então, nós já vimos 2 classificações até agora. Equilátero e isósceles. Só que são 3. Eu posso ter um triângulo também, tudo diferente assim, ó. Dá uma olhada no meu triângulo. Estão vendo que eu coloquei risquinhos diferentes? Aqui eu coloquei um risquinho, aqui 2 risquinhos e aqui 3. Mostrando o quê? Que eles são todos diferentes. Por exemplo, aqui pode medir 3 centímetros, aqui pode medir 5, aqui pode medir 6. Tudo diferente. Esse triângulo que tem os 3 lados diferentes, ele tem um outro nome, que está na página 107. É o triângulo escaleno. Olha, cada nome esquisito. Nossa. Esquisito esse nome também, né? Escaleno. Grifa aí também. Triângulo escaleno é o triângulo que possui 3 lados, todos de medidas diferentes. Ok? Ô, Eu só prof, vou... Fala, meu amor. quando a Letícia falou sobre a cachorra dela, eu lembrei do nome da minha cachorra que tem... como a gente chama você de Lili, a minha cachorra chama Lilica. Não tem importância. A gente chama ela de Lili. Não tem problema, amor. Eu acho ótimo. Eu gosto muito de cachorro. Pode Nossa, chamar de Lili, não tem problema, não. Ó, então vamos voltar. O que nós estamos falando, sexto ano, é da classificação em relação aos lados. Eu nem falei de ângulo ainda, tá bom? Então, são 3 classificações. Quais são? Equilátero, isósceles e escaleno. Ficou claro isso? O que é o equilátero? 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais. E o escaleno, nenhum lado igual. Ok? Depois vai ter um resuminho disso, viu, gente? Numa página que eu vou mostrar para vocês aí. Tem um resumo disso. Tá bom? Beleza, moçada? Equilátero, isósceles, escaleno. Ok? Essa é a classificação em relação aos lados. Bom, agora nós vamos ver um outro. A Lili já falou muito, tá ficando rouca. Ó, agora nós vamos ver uma outra classificação, que é em relação aos ângulos. Todo mundo sabe o que é um ângulo, né? Quando eu tenho 2 lados do triângulo assim, aqui no meio forma um ângulo, não forma? Né? Agora nós vamos olhar os ângulos desse triângulo. Vamos lembrar de uma coisa primeiro. Vocês lembram de 3 nomes que nós vimos antes das férias? Agudo, reto e obtuso.
Lembram? Quem não lembra vai ter que estudar um pouquinho depois. O que é o ângulo agudo? Quem lembra, me fala. Quanto que ele mede, o ângulo agudo? Quem lembra? Ah, ninguém está lembrando, vocês não estão estudando. Nem o Pedro lembrou? O ângulo agudo é um ângulo pequenininho, assim, ó. Ó. Ah, lembrei. Menor do que 90 graus, lembra? Sabe esses dois aqui, ó, o lápis e minha caneta? Eles estão formando um ângulo, Agora então. lembrei. Agudo, quando tem 90 graus assim, chama o quê? Reto. Reto. E se for maiorzão aqui, ó, chama o quê? Obtuso. Tuso. Obtuso. Então, é assim, ó. Obtuso, reto e agudo. Ok? Eu vou precisar desses nomes para classificar o triângulo. Então, vamos lembrar. Ângulo pequenininho é agudo, menor do que 90 graus. Ângulo de 90 graus chama ângulo reto. E ângulo maior do que 90 graus chama ângulo obtuso. E os triângulos são assim, ó. Se eles tiverem... Vou procurar de novo, que eu desenhei todos, mas eu já perdi aqui, ó. Ah, cadê? Aqui, ó. Olha o meu triângulo. Agora, vocês não vão olhar mais os lados, você vai olhar só para o ângulo, tá bom? Só para o ângulo. Então, vamos lá. Olha esses 3 ângulos que eu marquei aí. Não são todos menores que 90 graus? Então, eles são todos ângulos agudos. Agudos. O nome desse triângulo é acutângulo. Olha que nome esquisito. Não é agutângulo com G. É com C. Acutângulo. Ficou feio, mas é assim mesmo. Fazer o quê? Então, o que é um triângulo acutângulo? É um triângulo que tem 3 ângulos agudos. Onde que vocês vão achar esse nome? Na mesma página 107. Olha aí na página 107. No meio da página, tem um triângulo verdinho. Aliás, tem um monte de triângulo verdinho aí. Lê aí, triângulo acutângulo. Vê se vocês acham. Está em negrito. Acharam? Então, agora grifem isso. O que é um triângulo acutângulo? É engraçado você falar triângulo acutângulo. Mas é esquisito fazer o quê? É o nome dele. É engraçado, é engraçado. Tá bom, pode rir, não tem importância. Ó, o acutângulo são todos os ângulos agudos. Agudo, acutângulo. Né? Tem uma semelhança aí de nome. Então, se eu tiver um triângulo que tem os 3 ângulos agudos, esse triângulo chama acutângulo. Ok? Beleza? Bom, agora, e se eu tiver um triângulo com um ângulo aqui, ó, de 90 graus? Olha esse ângulo A aqui, ó. Ângulo A. Não tem 90 graus? Olha o quadradinho marcando 90 graus aí. Se o meu triângulo tiver um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Porque ele tem um ângulo reto. Então, os nomes se assemelham, ó. Acutângulo, ângulos agudos. Triângulo retângulo, ângulo reto. Tem um ângulo reto. Tá bom? Os nomes esquisitos, né, Pietra? Né? Não tem problema. A gente vai guardar aos poucos, viu? E o terceiro nome é esse aqui, ó. Assim. Peraí, Lele, eu já falo com você já. Ó, olha esse triângulo aqui. Dá uma olhada nesse ângulo que eu marquei, como ele é aberto. Dá para ver? Olha que ângulo aberto esse aqui, ó. Ângulos abertos assim são chamados de obtuso, não é? Não é obtuso? Então, como que chama o triângulo? Obtusângulo. Entendeu? Se ele tiver um ângulo obtuso, ele chama obtusângulo. E isso tudo está nessa página 107 aí. Vê se vocês grifam os 3 nomes que estão aí. Ó, triângulo retângulo, triângulo acutângulo e triângulo obtusângulo. Viram os 3 nomes aí? Dá para grifar?
Ótimo. Bom, aí eu quero que vocês olhem no finalzinho da página 107, que aí tem um resumo de tudo isso que eu falei. Olha aí no finalzinho da página 107 e marca esse retângulo porque ele é muito importante. Esse retângulo está dividido ao meio, vocês estão vendo? De um lado fala assim, ó, quanto à medida dos lados. Do outro lado fala quanto à medida dos ângulos. Viram isso? Viram? Tá. Quanto aos lados, como é que ele pode ser? Lê aí, ó. Equilátero, isósceles e escaleno. Acharam? E quanto aos ângulos, ele pode ser o quê? Retângulo, acutângulo e obtusângulo. Viram? Sempre que vocês precisarem lembrar desses nomes, vocês vão olhar aqui na página 107. Tá bom? Porque é difícil guardar esse monte de nome, eu sei. A gente só vai guardar com o tempo, fazendo exercício. Aí a gente consegue guardar. Senão fica difícil. Então, toda vez que você precisar desses nomes, você olha aqui na página 107. Beleza, sexto ano? Tá. Quando vocês viram a página, tem um monte de exercício aí. Que nós vamos começar a fazer. Não vai dar tempo de fazer todos, tá? Eu sei que não vai dar tempo. Essa aula começou, que hora, gente, mesmo? Deixa eu ver. 9h50, né? 9h50? É. Então, 10h30. 9h50 às 10. 10h30, né? Tem que terminar às 10h30. Mas também, se terminar às 10h40, não tem importância, não, né? Porque a nossa aula normal vai até 10h40 mesmo. Podemos ir até 10h40? Tem importância, sim. Eu preciso de mais tempo para fazer nada. Ai, Arthur, só você. Ó, a gente termina 10h40, então, e aí vocês vão ter 20 minutos de intervalo. Tá bom, meus amores? Pode ser? Pode ser? Não. Pode sim, não reclama, vai. Pode Ó, não. Quem quiser sair às 10h30, eu deixo. Só que vai ter que fazer o exercício sozinho. E sexta-feira eu vou corrigir. Não é assim que a democracia funciona. Uai, não é? Não é questão de democracia. Tem regras, né, gente? Nossa aula tem que durar 40 minutos. Então, no mínimo, tem que ser 40 minutos. Vamos fazer uma revolução para a democracia. Pode parar, Arthur. Ó, Prof, senão então eu vou fazer uma revolução também. Pronto. 10h30 até 40 minutos. Então. Eu sei, meu amor. Só que eu tô pedindo para vocês mais 10 minutinhos, por favor. Mas tudo bem, tá? 10h30 tá acabado. Mesmo que eu continue mais um pouquinho aqui com alguns. Pronto. Ó, vamos lá. Eu vou acabar no horário certo, sim. Eu sei que vocês têm que ter intervalo, eu sei disso, tá? Então, vamos tentar fazer rápido. Abre na página 108. Todo mundo abriu? Lápis na mão. Cadê os lápis? Todo mundo de lápis na mão. Ótimo. Vamos começar. Quem já sabe, vai fazendo, tá, gente? Mas eu quero fazer junto com vocês. Ó, vocês estão vendo um triângulo aí no exercício 29? Vocês estão vendo que os três lados têm a mesma medida? Tá? Nós vamos ter umas perguntinhas aí que nós vamos responder em relação a esse triângulo. Tá bom? Vamos começar. Qual é o lado que está oposto ao vértice A? Qual é? Vocês estão vendo o vértice A? É o BC. Muito bem. É o lado BC. O que vocês escrevem? B maiúsculo, C maiúsculo, com um risquinho em cima. Assim, ó. Ai, que susto! Ai, gente, que susto! Minha filha chegou aqui agora. Me deu o maior susto. Eu ia falar pra você. Nossa, Érica, vem cá. Ela quase me matou, meninos, de susto. Oi. Ó minha filha aqui. Nossa, Érica, eu cheguei a arrepiar. Olha aqui. Eu escutei barulho na porta. Nossa, ela quase me matou aqui, gente. Ó, filha matando mãe. Ó. De susto ainda. Ó, escreve assim, ó, BC e coloca um risquinho em cima. Dá pra ver? É que tá ao contrário aí, né? BC com um risquinho em cima.
Ok? Nossa, eu cheguei a ficar arrepiada, gente. Ela chegou de repente, eu não vi ela entrar. Eu, hein? Bom, vamos lá, continuando. Nossa, que susto, gente. Olha, se eu sofresse do coração, eu tinha morrido agora. Ai, meu coração tá ótimo. Vamos lá, todo mundo respondeu o item A? Ótimo, vamos para o item B, então. Observem o triângulo, hein? Qual o vértice que está oposto ao lado AB? C. É o vértice? C. C. Ah, o Bruno tá atento aí. Estar oposto é estar na frente, lembra? Lembra? Então tá bom. É o lado, é o vértice C. Coloca o C com letra maiúscula, tá? Com letra maiúscula. Vamos para o terceiro item. Item C. Eu vou melhorar essa pergunta aí para vocês entenderem melhor. A pergunta tá assim, ó. Quais são os lados adjacentes, vizinhos do ângulo B? Olha como é que eu vou explicar para vocês. Aqui não tem um ângulo? Esse lado e esse lado é que chama lados vizinhos. São os lados que formam o ângulo. Beleza? Os lados do triângulo que estão formando o ângulo. Então, vamos lá. Quais são os lados que estão formando o ângulo B? Quem me responde? A e C. Não, lado. Lado é lado BC ou é o lado BA. Ah, lado BA e BC. Isso. BA e BC. Só que vocês têm que escrever B e A com letra maiúscula, hein? E pôr um tracinho em cima. B maiúsculo, A maiúsculo com um tracinho em cima. E o outro é BC, na mesma pergunta. BC. BA e BC. Com o tracinho em cima. Todo mundo escreveu? Ótimo. Item D de dado. Ó, presta atenção. O ângulo A, olha para o ângulo A. Quais são os lados que formam o ângulo A? É a mesma pergunta da questão C, só que é outro ângulo. Olha para o ângulo A do triângulo. Olha para o triângulo. ABAC. Não, lado eu só uso duas letras para o lado. Sim, AB e AC. Ah, é, meu amor, desculpa. É o Miguel, né, que respondeu? É isso aí mesmo, Miguel. AB e AC. E AC. Muito bem. São os lados que formam o ângulo, ok? Tá. Então, escrevam AB, coloca o risquinho em cima do AB, e AC, coloca o risquinho em cima do AC. Tá dando para acompanhar, gente? Sim. Ai, geometria online, ó, é só por Deus, né? E a última pergunta, essa é fácil. Que tipo de triângulo é esse? Qual é o nome que a gente dá em relação aos lados? Equilátero. 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 Vou fazer uma pergunta para o Miguel, que me respondeu. Miguel, eu posso chamar ele de isósceles? Pode. Pode, porque o isósceles tem que ter pelo menos dois lados, né? Iguais. Sim. Então, ele poderia ser chamado de equilátero ou também de isósceles. Mas é mais comum chamar ele de equilátero, viu? E tem os três lados iguais. Difícil? Então, vamos fazer o 30, que dá tempo ainda. 30. Mesma coisa. Você tem 3 triângulos, aí você vai dar o nome para eles. Só isso. Só que vocês estão vendo que está marcada a medida dos lados? Por exemplo, no item A, todos os lados têm medidas diferentes? Sim. Sim. Então, como é que ele chama? Quem não lembra, volta a página. Escaleno. Escrevam aí. Eu fiz faz tempo. Oi? Eu já fiz faz tempo. Tá bom, meu amor, mas é que tem gente que acho que ainda não fez. Não, Todo mundo escreveu escaleno? 31 deixou louco. Ah, amor, tá bom. Ó, como é que chama o 30A, então? Escaleno? Todo mundo escreveu escaleno? Sim.
E o B, Pietra? Como é que chama o B? Lili, Ô, Lili, Oi, amor. Fala, Letícia. Peraí, fala, Letícia. é porque aqui, esse negócio aqui do A, ele pega o triângulo na metade inteira. Que metade, amor? Eu tô falando do exercício 30, hein? Esquece. Foi a 30, o 31. 30 ainda, é o 30. É que é muito grande o triângulo, aí eu pulei. É que no 31 tem muitos triângulos. Nós É vamos ter que ser verdade. bons observadores para fazer o 31. Tá? Nós estamos no 30, nós só vamos fazer o 30, que é o que vai dar tempo. Depois eu vou deixar o 31 para vocês fazerem e sexta-feira eu vou corrigir. Oi, quem tá falando comigo? Fala, Miguel. eu. Oi, bem. Qual que é ele que eu perdi? A E do 29? É. Equilátero. Tá, obrigada. Mas pode escrever isósceles também, equilátero ou isósceles, tá? Então, o 30A foi escaleno. Yasmin, você. E o 30B? Vai, você, Yasmin. Depois eu peço para Pietra, esqueci. Como é que é, Yasmin? Não te ouvi. Eu não consegui te ouvir, mas eu li seus lábios. É isósceles. Isso, isósceles. Quem não lembra como é que escreve isósceles, volta à página. Isósceles. E o item C, Pietra? Posso falar? Posso? Ah, tá bom. É que eu tinha perguntado para a Pietra e eu deixei ela de lado depois. Desculpa, Pietra. E o item C, Pietra? Hã? Equilátero. Equilátero. Muito bem. Muito bem. Então, o Ou primeiro é isósceles. escaleno, o segundo é isósceles e o terceiro é equilátero. Ou isósceles. É verdade. Ou isósceles. Bom, eu só vou explicar o 31, que nós vamos ter que terminar a nossa aula, né? Então, presta atenção. Se você olhar para o 31, você tem uma figura que tem um monte de triângulo. Estão observando? Estão observando? E também tem marcado um monte de ângulos. Nesse exercício, eu vou classificar os triângulos em relação aos ângulos. Então, pode ser acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Tá bom? Pode ser isso. Eu só vou fazer o primeiro item com vocês. 30 segundinhos de paciência aí. Olha para o triângulo ADB. A, D de dado e B de bola. Olha aí. O A está lá em cima, o D está lá embaixo do A e o B está do lado de cá. Eu sei que tem um monte de coisa dentro desse triângulo. Vocês não vão precisar olhar esse triângulo. ADB. Muito bem, Letícia, é isso mesmo. Letícia, você que está me mostrando o triângulo, fala para mim, Lê, liga o teu áudio, me fala quanto mede os ângulos desse triângulo ADB. E todo mundo observando aí. O ângulo A Mede mede 60. 60 graus, isso. O B O de B bola, mede 30. 30. E o D de E o dado? D era para ser 90. E é mesmo, porque você tem que somar o 30 com 60. Muito bem. E um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, como é que ele chama? Ângulo reto. Triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Muito bem. Então, no item A, você vai escrever triângulo retângulo. Por isso que eu falei, meus amores, vocês vão ter que ser muito bons observadores. Vocês vão ter que olhar para o triângulo dessas letrinhas que estão aí, olhar a medida dos seus ângulos para poder classificar. Ok? Então, vocês vão me prometer que vocês vão terminar o exercício 31, sexta-feira eu corrijo. E hoje à tarde eu vou postar uma tarefa já para vocês para a semana, tá bom? Tem que